O texto segue dizendo: e eis que vieram anjos. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu vejo anjos do Senhor neste lugar. Há anjos do Senhor que estão aí a fluir aí ao seu encontro, você que está do outro lado da tela. Aleluia. Então escutem isso. Deus nos leva para os desertos para sermos provados. Os desertos são para a nossa prova. Aleluia. E no meio das provas que ocorrem onde ocorrem? No deserto ou nos desertos, Satanás se aproxima para nos tentar. Jesus estava no deserto. E Deus havia enviado Jesus para provar Jesus no deserto. Mas no meio da prova no deserto, Satanás se aproximou de quem? De Jesus, para o tentar. Digam assim: Deus não tenta ninguém, mas prova a todos. Quem tenta é o Satanás, é o diabo. Estamos certos disso? Porém, Jesus, ele teve uma atitude muito gloriosa, não é verdade? Precisamos entender que ele estava sem comer nada durante muitos dias. Quantos dias? 40 dias. A Bíblia diz que ele não comeu nada. Aleluia. Ele estava em jejum. Oh, glória. Olha o posicionamento de Jesus. Jesus em jejum, não tendo comido nada, ele aprendeu algo muito interessante. Alguém quer entender isso? Isso é chave. Alguém quer ouvir mesmo? Então diga assim: Jesus entendeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus entendeu que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra. Tanto que diante das tentações, o que saía de Jesus era a palavra. O que saía e emanava de Jesus era a palavra. E o diabo não resiste. Deixa eu te falar. O diabo resiste dons? Resiste ou não resiste? Resiste ou não resiste? Em casa, resiste ou não resiste? Sim. O diabo resiste performance? Sim ou não? O diabo resiste talento? Sim ou não? Sim. Há uma única coisa que o diabo não resiste: palavra de Deus. O que Jesus ficou 40 dias recebendo? Diga: palavra de Deus. Em qual atitude Jesus estava quando o diabo se aproximou para tentá-lo? Palavra de Deus. Aleluia. O diabo não resiste à palavra de Deus. Então, meu Deus, quantos estavam no deserto aí? Quantos foram tentados nesse deserto? Quantos praticamente sentiram a baforada do capeta nesse deserto? Oh, Senhor. Meu Deus. Quantos entenderam nesse deserto que nem só de pão vive um homem? Nem só de pão vive uma mulher. Nem só de pão vive uma família, uma igreja. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então escutem com atenção: ao permanecermos na palavra como Jesus permaneceu, ao nos posicionarmos na palavra como Jesus se posicionou, ao entregarmos culto somente a Deus como Jesus entregou, olha só, o diabo exigiu culto de Jesus. Ele disse: tudo isso será seu se você me cultuar. Olha que coisa interessante. Mas o que Jesus disse? Sai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto. E o que aconteceu? O diabo teve que ir embora, sim ou não? Com o rabinho entre as perninhas. Aquele que baforava agora saiu totalmente intimidado, derrotado, envergonhado. Alguém botando o diabo pra correr aí. Alguém intimidando o capeta. Alguém quase intimidando o inimigo. Então ouçam com muita atenção. Após o diabo sair, os anjos vieram para servir a Jesus. O que nós acabamos de cantar? Hoje eu sei
que esse deserto já chegou ao fim. O que isso significa? O diabo já foi correndo, já saiu, já se foi. E os anjos, as legiões de anjos do Senhor. Nós estamos em quantos aqui? Mais de 30, quase 30. Aqui conectados estamos quantos? Estamos em 10, estamos em 20, estamos em 50. Há legiões de anjos para cada um, até para as criancinhas. Aleluia! Que vieram para nos servir. Eles foram enviados ao nosso serviço pelo Pai Celestial. Aleluia! Então, família, ouçam com muita atenção o que o Senhor diz à sua igreja. Ao tornarem para a minha palavra, ao mudarem a vossa postura e me entregarem o culto que eu, o Senhor, quero, uma nova porta vos foi aberta. Assim diz o Senhor, uma nova porta vos foi aberta. Eis que o vosso deserto passou, diz o Senhor. Eis que o vosso deserto está a ficar para trás, diz o Todo-Poderoso. E o meu refrigério chegou para vós. O meu refrigério chegou para a vossa família. O meu refrigério chegou para tudo e todos os que levam teu nome. O vosso nome, APN Church. O vosso nome, povo de Deus. E esse refrigério vem para o vosso renovo. Quem está pronto para ser renovado? Quem está pronta para ser renovada? Olhe para alguém que murchou no deserto aí. Olhe para alguém que desidratou nesse deserto. Olhe para alguém que quase caiu da videira desse deserto e diga assim: o renovo do Senhor chegou para você. Em casa diga: o renovo do Senhor chegou para nós. O renovo do Senhor chegou para mim. Quantos creem, digam: te adorar é o que? Oh, glória! Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver, o amanhã, mas hoje sei. Diga com fé que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de mim. Profetiza alguém. O Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando. Eu creio. Quantos creem nessa realidade? Aleluia! Quem está fazendo tudo isso? Então deem toda a glória a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite na presença de Deus, família. Boa noite na presença de Deus, amados. Os amados presentes online, por favor, eu quero que neste momento todos compartilhem o link dessa transmissão. Compartilhem, pois em instantes iremos iniciar a oração de emergência e a oração em massa. Devemos lembrar sempre que para Deus, distância não é nenhuma barreira. Para Deus, distância não é nenhuma barreira. Compartilhem, por favor. Em casa, aqui presentes, estão autorizados. Em o nome de Jesus, o Rei da Glória, porque há alguém do outro lado, quer seja do outro lado da rua,
do outro lado da cidade, do outro lado do estado, do outro lado da nação, ou talvez do outro lado do mundo, que precisa receber o que Deus está entregando hoje, neste ambiente de glória. Há algo específico do Senhor a ser entregue para nós. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 2 e do 6 ao 8. A palavra do Senhor diz: na epígrafe da minha Bíblia está escrito: Jesus perdoa e cura. Quantos creem nesse Jesus maravilhoso? Que perdoa e cura. Quantos já foram perdoados? Quantos já foram curados? Glória a Jesus. Escrito está: e entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Ou em outras traduções: alegre-se, filho. Os teus pecados estão perdoados. Saltem comigo para o verso 6, por favor. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se o homem, partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanho poder, ou tamanha autoridade. Aleluia! Que todos saibam que Jesus hoje chegou à cidade dele. Jesus acabou de chegar na cidade dele. Como assim, apóstolo? Através desse culto, Jesus fez dessa cidade a cidade dele. Alguém precisa entender o que está escrito em Mateus 18, 18. Que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ali ele se fará presente. Tem mais de dois reunidos aqui. Tem mais de dois conectados aqui. Meu Deus, alguém precisa pegar, receber e entender isso. Que no momento em que seu lar se conectou pela internet a essa atmosfera de glória, o seu lar, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade passaram a ser de Jesus também. Aleluia! Esse bairro acabou de passar a ser de Jesus. Aleluia! Isso é maravilhoso. E ele está vendo. Diga assim: Jesus está vendo. Jesus está contemplando. Jesus está olhando. A minha fé. Diga ao vizinho: a sua fé. A nossa fé. Então deixa eu perguntar. Se Jesus está olhando, observando, contemplando a nossa fé, o que devemos fazer? O que fazer? Se Jesus está só esperando uma atitude de fé, o que vamos fazer? Eu não sei qual é o seu problema físico, mas você precisa expor a Jesus. Então, qual é o seu problema físico ou os problemas físicos? Quais são os problemas emocionais? Quais são os problemas familiares? Quais são os problemas financeiros? Quais são os problemas espirituais? Através da sua fé, comece agora a apresentar a Jesus. Comece a apresentar a Ele agora. Aquele paralítico, ele não chegou sozinho. Aquele paralítico chegou carregado pelos seus amigos. Deixe-me ser o seu amigo nesta noite. Deixe-me te levar até Jesus nessa noite. Jesus acabou de entrar neste lugar. Jesus acabou de manifestar a sua glória a nós. Ele acabou de dizer: eu tenho refrigério para vós. O deserto já ficou para trás.
Chegou o tempo do meu renovo em vossas vidas. Então comece agora a orar. Aqui presente, comece a orar. Em casa, comece a orar. Diga a Ele, exponha a Ele. Aquele paralítico não escondeu a sua paralisia. Aquele paralítico não escondeu a sua dificuldade. Não podemos mais esconder a nossa dificuldade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Alguém para entregar? Aleluia. Alguém que vai pegar a maca e vai levar para casa hoje. Alguém que vai pegar as muletas emocionais, as muletas que carregavam, e vai sair carregando essas muletas hoje. Alguém que dependia de uma guia para se orientar, que hoje irá se desfazer dessa guia. Aleluia. Alguém que precisava de tipóia, alguém que precisava de um aparelho auditivo, alguém que precisava de óculos, alguém que precisava de aparelho de oxigênio, alguém que precisava de medicamentos para dormir, alguém que necessitava de medicamentos para se manter acordado, medicamentos para poder acalmar o turbilhão mental, alguém que necessitava de medicamentos para apaziguar as dores na coluna. Oh, Jesus. Alguém que necessitava de um tensor de joelho, no joelho direito, que necessitava de uma tornozeleira na perna direita, no tornozelo direito. Oh, Jesus. Alguém que estava com dificuldade de mobilidade, dificuldade de movimentar o joelho esquerdo. Alguém que estava esperando um milagre financeiro, uma provisão, uma resposta de Deus. Alguém que estava a necessitar de uma confirmação do Senhor. Oh, Senhor. Oh, eu creio que há poder no nome de Jesus. Quantos creem? Eu creio que há poder neste nome. A Ele foi dado poder nos céus e na terra, não só para perdoar pecados, mas para curar de toda e qualquer doença e enfermidade, para desfazer todo laço, todo embaraço, todo problema, para destruir toda e qualquer cadeia. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Assim é no nome de Jesus. Assim é no nome de Jesus. Assim é no poderoso nome de Jesus. Digam com fé e autoridade: espírito de enfermidade, espírito de aflição, todos estes espíritos que até hoje atuavam em minha vida, em minha família, nas áreas dela, causando enfermidades e aflições físicas, emocionais, oh Jesus, financeiras, espirituais. Diga em nome de Jesus, com mais autoridade e fé, em nome de Jesus, os amarro agora e ordeno: vão para o abismo. Digo assim: legiões de anjos que estão ao nosso serviço, desçam aqui agora. Por favor, desçam aqui agora.
os amarre em cadeias, os amarre em prisões e os lancem no abismo com todas as suas obras, enfermidades e os sintomas, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Oh, Senhor. Alguém para ouvir cadeias quebrando? Alguém para ouvir as cadeias quebrando? Alguém para ouvir as cadeias sendo desfeitas? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diga poder. Há Poder no nome de Jesus. Para cadeias. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Sim, Há poder no nome de Jesus. há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Quebrar. Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias físicas, Ouço cadeias Cadeias quebrando. emocionais. cadeias familiares, Ouço cadeias quebrando. cadeias financeiras, Ouço cadeias quebrando. cadeias espirituais. Ouço cadeias quebrando. Continue a declarar. Ouço. Cadeias quebrando. Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Continue adorando. Há uma unção violenta aqui. Ouço Cadeias quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar. pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Em o nome de Jesus, paralíticos, levantem e andem agora. Cegos, enxerguem perfeitamente agora. Em o nome de Jesus, mancos, colunas tortas, pés tortos, toda falta de mobilidade, ossos, músculos, tendões, ligamentos e cartilagens, sejam restauradas agora. Andem perfeitamente agora. Nódulos desapareçam agora. Nódulos no pescoço, nódulos nos seios, nódulos em qualquer outra parte do corpo. Placas de metais desapareçam.
pinos desapareçam, parafusos desapareçam. Agora, volte a carne para o lugar. Volte ossos no nome de Jesus, o Rei da Glória. Ouvidos, abram-se agora. Em o nome de Jesus. Cérebro, funcione perfeitamente agora. Toda íngua desapareça agora. Toda hérnia inguinal desapareça agora. Tudo volta para o lugar agora. Hemorroida desapareça agora em nome de Jesus. Pedras na vesícula, pedras dos rins, sumam daí agora no nome de Jesus. Vírus do sangue, oh meu Deus do céu, morrem agora no nome de Jesus. Células cancerígenas sejam destruídas agora no nome de Jesus. Toda impinja, toda lepra, toda doença na pele seja eliminada agora no nome de Jesus. Toda sentença de morte seja revogada agora no nome de Jesus. Toda sentença de morte prematura seja revogada agora no nome de Jesus. Todo diagnóstico, todo prognóstico seja revestido agora. Seja trocado agora. Saúde agora no nome de Jesus. Toda bancarrota, miséria, perda, roubo, falência, oh meu Deus do céu, destruição, seja destruída agora. Flua dinheiro agora. Flua conexões agora. Flua finanças agora. Barreiras sejam removidas agora. Cadeias sejam quebradas agora. Em o nome de Jesus. Todo pecado oculto venha à luz agora. Venha arrependimento agora. No nome de Jesus. Todo vício escondido venha à luz agora. Para ser liberto agora. No nome de Jesus. Toda seta do cão, toda seta do capeta seja destruída de sobre as mentes. Seja destruída de sobre as emoções. Seja destruída de sobre os desejos agora. As almas agora, em nome de Jesus. Todo aborto de projetos, dos sonhos de Deus, das promessas do Eterno, repreendemos agora, espírito de morte. Não irá morrer nenhuma das tuas sementes. Vai nascer, vai manifestar os frutos. Em o nome de Jesus, espírito do roubo, espírito do engano, oh meu Deus do céu, repreendo agora em nome de Jesus. Toda venda espiritual cai agora no nome de Jesus. Toda capa sobre o entendimento seja removida agora no nome de Jesus. Ordem aos montes dou agora. Movam-se daí agora no nome de Jesus. Sai da frente no nome de Jesus. Águas, abram-se que vamos passar em nome de Jesus. Alabanta kabadaya sutarabashia. Enake pareta asute quelebraia. Ouço cadeias. Ouço quebrando. Enfermidades no estômago. Ouço Rashemai recaparou tossita. Agora em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu vejo 2 rins. Ouço cadeias quebrando. 2 rins estão sendo curados agora.
Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Coloque a mão no vosso coração, digam assim: Jesus. Em casa também digam: Jesus, meu Senhor, pelo seu sangue, liberta-me. Liberta minha casa, minha família, de todo o jugo demoníaco. Diga, por favor, Jesus, pelas suas feridas, sua carne ferida, seu corpo ferido, restaura-me, restaura minha casa, restaura minha família, a saúde, a paz física, emocional, familiar, financeira e espiritual. Diga obrigado, Jesus. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Celebrando porque Ele é bom, diga obrigado, Jesus. Amém. Amém. E amém. Sentem-se na presença maravilhosa de Jesus. Sim, aquilo que parecia. Aquilo que parecia Impossível. aquilo que parecia Não ter saída. aquilo que parecia Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. aquilo que parecia. Impossível. Obrigado, Jesus. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Diga, usa-me, Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me. eu sou a tua imagem. Usa-me, Ó ó filho de Davi. Última vez aquilo. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Quantos creem que a sorte acabou de ser mudada? Quantos têm essa convicção que ser tu um milagre, que és tu um milagre, que a tua família é um milagre? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Podem descer no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Quem ainda está alegre com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração, diga: Espírito de Deus, eu abro a minha mente, abro o meu espírito para receber a revelação,
o alimento que o meu espírito necessita para ser ativado, para ser impulsionado, para ser empoderado do reino de Deus. Em o nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Pergunte a um vizinho pertinho de você: em quem está? O pessoal de casa falaram muito mais alto do que os presentes. Incrível. Deu para escutar daqui no Espírito. Pergunte: em quem está a sua confiança? Pergunte ao outro vizinho: vizinho, em quem está a sua confiança? O Senhor está perguntando ao seu povo, à sua igreja: em quem está a vossa confiança? Esse é o tema da revelação que Deus está nos abrindo nessa noite. Aleluia. Esse é um tema muito importante, principalmente por causa do tempo em que nós estamos. No período venha, filha, levante-se. Venha. Pronto. Leva também as nações. Leva. Pronto. Amém? Principalmente no período em que o mundo inteiro está a atravessar. Em que todas as nações juntas estão atravessando. Diga: dia mau. Nós estamos passando pelo dia mau. Quantos estão convictos disso? Quantos estão conscientes? Porque nós temos entendido do Senhor que podemos passar pelo dia mau, conscientes ou inconscientes. Temos entendido que o melhor é passar conscientes, porque conscientes passamos posicionados, inconscientes passamos de qualquer jeito. O Senhor tem nos ensinado a como passar firmes pelo dia mau. Nós podemos passar firmes ou podemos passar de forma oposta. Quantos querem passar firmes? Deus já tem nos ensinado. E nessa noite Ele está perguntando: em quem está a vossa confiança? Em quem está a nossa confiança? É importante sabermos em quem devemos confiar e em quem não devemos confiar. Porque assim, quando a situação fica difícil, é importante ter em quem confiar, não é verdade? É muito importante ter em quem confiar. Miserável é aquela que não possui ninguém em que se possa confiar. Porque tendo a necessidade batendo a porta, não haverá quem o socorra, não haverá quem a ajude. Então é muito importante nós sabermos, passando por esse período chamado dia mau, é importante sabermos em quem devemos confiar e também em quem não devemos confiar. Nós temos sido advertidos pelo Espírito de Deus que nós estamos atravessando um período de intensas provas. Quantos estão a ver esse período? Estamos atravessando um período de intensas crises. Quantos estão a ver? Meu Deus do céu. Já houveram mais terremotos. Quem está de olho? Já houveram. Houve aqui pertinho um vazamento de gás que pode provocar câncer. Muitas coisas estão acontecendo, crises. Uma nação está a se levantar contra a outra. Uma nação está a emitir alertas contra o governante principal da outra.
inclusive um governante que é muito requisitado. Alguns acreditam que ele vai promover a paz mundial. Quem está aqui está a me entender, quem está conectado está a me ouvir. Nós estamos passando por intensas crises e também estamos em período de intensas adversidades. Eu não sei vocês, mas nesta última semana, ao abrir o meu Instagram, ao abrir minhas redes sociais, o que mais tinha, o que mais havia, eram anúncios de famílias que estavam enlutadas. Famílias em luto. E sabe o que é interessante? Que não havia uma categoria só de pessoas. Não eram idosos que já chegaram no tempo certo para partir, serem recolhidos da terra. Não. Haviam crianças, haviam bebês, haviam jovens, haviam casais, haviam solteiros, homens, mulheres, haviam idosos. Por N motivos, haviam famílias inteiras. Haviam caravanas de igrejas inteiras. Saíram de um lugar para irem para um congresso. E ao pararem no acostamento, ali porque as crianças queriam utilizar ali o sanitário, né? Queriam se aliviar. Uma carreta, uma carga, alguém que vinha atrás, acabou perdendo o controle e acabou levando todos. Muitos ficaram feridos, outros partiram, famílias inteiras. Famílias em luto, enlutadas. Adversidades, digo isso, adversidades, crises, provas. E no meio disso tudo, essas coisas, todas estas coisas, elas começam a pôr 3 coisas em nossas vidas à prova. Primeiro, a nossa fé. A nossa fé posta à prova. Imaginem comigo, como assim? Eles estavam indo para um congresso de igreja. Como assim um casal apenas estava a desfrutar da companhia um do outro em uma viagem, em um restaurante, em um apartamento, em um hotel? Como assim? Era uma festa, todos estavam lá e a criança pareceu morta. Como assim? Como assim? Eram pastores de igrejas que pastoreavam jovens. Como assim? Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém me entendendo do outro lado da tela? Então a nossa fé é posta à prova. Será mesmo que Deus está conosco? Será que Deus existe? Será que Deus ainda se lembra da humanidade ou ele se esqueceu? Outra coisa que também é posta à prova é o nosso amor para com Deus. É posto à prova. Meu Deus, estou te buscando. Eu estou me empenhando para te obedecer e as coisas estão a piorar. As coisas estão ficando mais difíceis. Aí começam a olhar para os ímpios. Lembrando que há uma diferença muito grande entre ímpios e pecadores. Dá glória a Jesus. Dá glória a Deus pelo entendimento. Pecador é uma coisa, ímpio é outra coisa. O pecador é aquele que vive ali na prática do pecado, que nunca toma uma decisão. Nunca renunciou a si mesmo para receber a Cristo. Nunca confessou que Jesus é o Senhor da glória. E o ímpio? O ímpio é aquele que um dia confessou, mas decidiu rejeitar a Deus e tudo aquilo que tem a ver com Ele. Então começam a olhar para os ímpios, aqueles que um dia estiveram, que foram do nosso meio, mas nunca foram de nós da glória. Aqueles que estiveram reunidos, mas nunca foram integrantes da família de Deus. Começam a olhar e dizer, rapaz, a vida dele é melhor do que a nossa. A família dele é melhor. Olha como ele está ganhando dinheiro. Olha como ele está tendo sucesso. Olha como ela está tendo influência. Olha como os filhos deles não adoecem. Olha que coisa linda. Ah, meu Deus, vou abandonar a fé. Porque, oxe, eles abandonaram, está tudo certo se eu abandonar também. Diga Azaf. Tolo. Quem está me entendendo? O amor para com Deus é posto à prova. E o amor para com o próximo também. O amor para com os semelhantes também. A vontade de fazer justiça com as mãos, hein? Imaginem. Não é? De mostrar o dedo do meio. Não é assim? De pegar um pedaço de madeira, aleluia. Santificar no nome de Jesus. E no nome de Jesus, realizar o que está sentindo de realizar.
Quem está me entendendo? A nossa fé posta à prova, o nosso amor para com Deus, o nosso amor para com os semelhantes e também o domínio próprio. O domínio próprio. O que Jesus disse? Ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque a iniquidade chegaria ao ápice. A rejeição de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, da verdade que é o próprio Deus, chegaria ao ápice. Cada um seguiria aquilo que queria. Então a iniquidade se aumentaria e por isso o amor de muitos se esfriaria. A ponto de muitos não quererem mais permanecer na salvação. Muitos abrirem mão da salvação. Mas o texto segue dizendo, Jesus seguiu dizendo, mas aquele que perseverar até o fim. Ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos nesse tempo, nós estamos neste período. Quantas famílias estão enlutadas? Porque perderam entes, perderam muitos integrantes ao mesmo tempo. Quantas catástrofes naturais têm ocorrido? Quantas catástrofes humanas têm ocorrido? E olha que interessante, só foi entrar o dia mau. Já ocorre todos os dias, sim ou não? Mas só foi entrar o dia mau, o período do dia mau, as coisas se intensificaram. Quem percebeu isso? Inclusive no meio do povo de Deus. Inclusive dentro do ambiente que deveria ser o ambiente que influencia o mundo. E não que é influenciado pelo mundo. Mas infelizmente, notícias nacionais de pastor X, pastora Y, pastor Z, por N coisas. Quem está me entendendo? E os comentários sentando-lhe a ripa nos lombos de Jesus. É ou não é? Não é Jesus que padece? Não é Jesus que é blasfemado? Sim ou não? Não é Jesus que fica mal falado? É? Em quem devemos depositar nossa confiança, amados do Senhor? Diante de todas essas coisas. Em quem devemos depositar nossa confiança? Quantos querem resposta para isso? Quantos em casa querem, desejam? Porque devemos entender em quem confiar. E devemos entender em quem não confiar. Devemos confiar em nós mesmos? Devemos confiar nas pessoas que estão próximas a nós? Devemos confiar nos ambientes, nas estruturas? Devemos confiar no dinheiro? Devemos confiar nos bens, nas posses? Devemos confiar na influência? Devemos confiar nas conexões, nas amizades? Devemos confiar? Em quem devemos confiar? Devemos confiar em Deus? Devemos confiar em Jesus? Antes de entendermos isso, recebermos essa resposta, ou as respostas, é importante entender o significado da palavra confiança. Diga confiança. Confiança, segundo a Bíblia, é a expressão prática da fé. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, confia. E não confia aqui, ó. Porque o que sai daqui, que não é praticado com as mãos, com a vida, não se sustenta. É mentira. Estamos entendendo? O que sai da nossa boca, mas não é sustentado pelas nossas atitudes, é mentira. Então a nossa fé, a fé que professamos, deve nos levar a expressar, ela deve se expressar através da confiança. E qual o significado da palavra confiança? Confiança significa dependência total. Diga dependência total. Escreva aí, dependência total.
Dependência total é confiança. Quem confia depende totalmente. Alguém tem que louvar a Deus. E tem mais um significado. E esse é muito interessante. Descanso no caráter. Descanso no caráter. Dependência total e descanso no caráter são dois significados da palavra confiança. Então, quem confia depende totalmente. Quem confia descansa no caráter. Isso é muito forte. Diante destes significados, então devemos entender que essa pergunta, em quem devemos confiar, em quem temos confiado, em quem devemos depositar nossa confiança, ganha uma profundidade maior. Ganha ou não ganha? Tanto que a pergunta ela muda, entendendo o significado. De quem temos dependido totalmente? É a mesma pergunta formulada a partir de um dos significados da palavra confiança. De quem temos dependido totalmente. Quanto mais difícil a vida se torna, mais dependentes de algo ou de alguém nós nos tornamos, não é verdade? A pergunta é: de quem temos dependido totalmente? O alcoólatra, ele está dependendo totalmente do álcool. Você está entendendo? Porque alguma área ou várias áreas da vida dele ou dela estão com problemas. Amém ou não amém? O viciado em drogas, da mesma maneira, o viciado em qualquer coisa, em jogos de azar, da mesma maneira. Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de dependência, quem está aqui me entender? Então, de quem temos dependido totalmente? A segunda pergunta, qual ganha maior profundidade a partir do segundo significado da palavra confiança, é: no caráter de quem nós temos descansado? No caráter de quem temos encontrado descanso? Vamos lá? Vamos mergulhar? Vamos entender o que Deus está falando? Pergunte mais uma vez ao seu vizinho: em quem, vizinho, você tem confiado? Tem depositado a sua confiança? Oh, Senhor, que o Senhor nos ajude, amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude as nações. A nossa mente religiosa, que foi muito bem doutrinada, não é verdade? Quem tem uma mente religiosa aí, levante a mão. Tem mais não? Uau! Não sabia que eu estava a ministrar para querubins nessa noite. Aleluia, Jesus. E os anjos cantam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, que sempre será santo, santo para sempre. E os querubins cantam. Aleluia! A nossa mente religiosa, doutrinada, ela é rápida para afirmar diante dessa questão. Vamos ver. O que ela afirma? Quando ela ouve em quem temos depositado a nossa confiança, ela rapidamente afirma: em Deus. Não é isso? Em Jesus.
Não é assim? Rapidamente vence em Deus, em Jesus. Não há nenhuma análise. Ou como o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, não há um exame de si. Um exame sincero para que a resposta seja dada. Não, a mente religiosa ela pula na frente. Em Deus, em Cristo Jesus. Diga assim, mente. É ambígua essa palavra, né? Diga mente religiosa. Ela é rápida para afirmar que é em Deus, que é em Jesus, que a confiança tem sido depositada. Por quê? Porque ela aprendeu. Porque nós fomos doutrinados assim. Porém, entretanto, todavia, não são as nossas palavras ou respostas ou achismos que importam, mas sim o que exala de nós. Sim, os atos que são revelados, os atos que são manifestos com clareza. Então, os nossos atos demonstram em quem está a nossa confiança. Não são as nossas palavras. Aleluia. Se fosse assim, uma bebejinha ou um bebezinho que não sabe falar. Sabe ou não sabe? Dependendo dele, sabe ou não sabe? Ele não conseguiria demonstrar. Não saberíamos em quem ele confia, em quem ela confia. Você também entender? Quem já tentou pegar um recém-nascido no colo? Uma recém-nascida em casa? Mostre suas mãos em casa também. Ok. Quem já foi rejeitado? É quase certo que somos rejeitados, não é verdade? Pergunto, por quê? Por que fomos rejeitados? Porque esse bebezinho, essa bebezinha, esse recém-nascido ou recém-nascida nos rejeitou. Por quê? Vou falar. Porque nós não temos o cheiro da mãe. Alguém não entendeu. Vou repetir. Fomos rejeitados porque não temos o cheiro da mãe. Não cheiramos a leite materno. Por quê? Porque a criança não sabe falar. O recém-nascido, a recém-nascida não sabe falar. Mas sabe se expressar. No colo da mãe, estava lá. Aí veio pro colo do titio, veio pro colo da titia. Foi assim ou não foi? Ou foi só comigo? Aí entregou pra mãe. Parou. Aí vai pro titio, pra tia. O que essa bebê está a demonstrar? Olá? Que a confiança, a segurança está no colo daquela mãe. Não é no nosso. Está nos braços dela e não no nosso. E olha que não sabe falar. Então escutem muito bem. Não são as nossas palavras que demonstram em quem está a nossa confiança. São as nossas atitudes. São os nossos atos. Aleluia. Eles com clareza revelam a verdade. Então nós não podemos enganar a nós mesmos. Nós não podemos continuar em um lugar, em uma posição de mentiras. De ficar mentindo, se enganando. Nós não podemos. Deus tem trago clareza. Deus tem aberto consciências. Deus tem nos exposto à verdade. Aleluia. Então, muitas vezes pensamos e afirmamos a ponto de estarmos convictos que a nossa confiança está em Deus. Não, a nossa confiança está em Deus. Que a nossa confiança está em Jesus. Mas nossas atitudes demonstram o contrário. Demonstram que a nossa confiança está no dinheiro. Que a nossa confiança está nos nossos bens e posses. Que a nossa confiança está no cônjuge. Que a nossa confiança está nos filhos. Que a nossa confiança está nos pais. Que a nossa confiança está na amizade que temos, no líder religioso que temos, ou nas lideranças que temos, ou na estrutura dos lugares onde estamos. Quem está me entendendo? Ou das conexões que possuímos.
ou na influência que temos, ou está no estado, ou está na nação, ou pior. Diga pior. Diga assim, vizinho. Não há nada tão ruim que possa piorar. O que seria pior de depositar confiança em tudo isso? Ai, Jesus. Vou beber uma água. Glorifica Jesus. Há alguém pior? Há alguém pior em que se pode colocar confiança? Sim. Há alguém pior. Alguém grite assim: quem, apóstolo? Alguém faça igual o João, assim, no colo de Jesus, e fala assim: Jesus, quem é? Faz assim: Jesus, quem é? Em casa, e se recline no peito de Jesus e fala assim: Jesus, quem é? Tudo bem? Jesus vai trazer resposta agora. Quantos vão suportar essa resposta? Temos estrutura para suportar? Aqui presente, Esquadrão Leão tem estrutura? Esquadrão Homem tem estrutura? Os esquadrões que estão desde casa assistindo, os queridos visitantes, convidados que estão conectados pela primeira vez, tem estrutura? Aleluia. Então Jesus vai responder. Coloque a mão assim na testa. Isso. Agora coloque a mão assim na barriga. Isso. Agora coloque a mão assim no coração. Sim. Assim diz o Senhor Jesus. Aquele que colocou a mão na testa comigo, no estômago comigo e no coração comigo, é aquele que é o pior. Em quem se confiar. É isso. A pior pessoa para se confiar é em você. Em si mesmo. Ah, você tem que abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Jeremias capítulo 17. Verso 5. Vamos até o 8. Jeremias capítulo 17, do verso 5 ao 8. Glória a Deus. Yes. Amém ou não amém? Quem ainda está alegre com Jesus? Me senti na última ceia, gente. Quem coloca a mão no prato comigo? Comigo é aquele que me trai. Oh, Jesus. Olha. Só o Espírito Santo para trazer tudo isso. Dá glória ao Espírito Santo de Deus. Quantos encontraram? Diga confiança. Aleluia. O verso 5 diz: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como o quê? Um arbusto no deserto. Quem saiu do deserto? Quem está no refrigério do papai? Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais secos do deserto. Quem quer voltar para o deserto? Quem quer voltar para o deserto, diga amém. Ninguém diz amém? Quem quer continuar no refrigério pelo tempo que Deus deseja, diga glória! Mas preste atenção no que o Espírito Santo está falando. Quem confia na humanidade e faz da humanidade mortal, diga do homem, a sua força e a sua motivação, olha só, será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Ei, santo Deus.
Diga misericórdia. Sim. Então, se a confiança está em si, na própria força, na própria alma, mente, emoções, desejos, se está no outro. Quem está me entendendo? Se está na estrutura que não foi Deus quem estabeleceu, mas o homem, a humanidade. Entenda quando eu falo homem, eu falo de humanidade. Aleluia. Homem, humanidade mortal que estabeleceu. Olha que risco, queridos. Perigoso, sim ou não? O Espírito Santo de Deus está nos advertindo, diga assim, avisando. Não retrocedam. Não voltem para o deserto por depositarem a sua confiança em outro. Quem está me entendendo? Mas o texto segue, sim. Verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Verso 8. Ao que será comparado? Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, diga as provações, diga as dificuldades. Oh, glória a Deus. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre bonitas, viçosas. Não sofre de ansiedade. Ei. A versão que estou lendo é King James, amém? Está escrito aqui. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto. Oh, Jesus. Para enriquecer a leitura, olhem para mim, olhem comigo o verso 9, por favor. Depois olhem para mim. Verso 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Misericórdia? Misericórdia ou amém? Observem aqui comigo, nós temos duas atitudes. Nós temos um contraste entre duas coisas. A humanidade que confia nela mesma e a humanidade que confia no Senhor. A humanidade que confia nela mesma atrai sobre si maldição. A humanidade que confia no Senhor e deposita fé totalmente nele, atrai sobre si a bênção. Só existem dois caminhos, amada família, igreja do Senhor. O caminho da maldição e o caminho da... Cabe a cada um de nós escolhermos qual caminho seguir. Se o da maldição ou o da... Eu escolho o da bênção. Alguém para escolher comigo da bênção? É desejo de Deus que nós escolhamos o caminho da bênção. Mas muitas vezes, por ignorância, e quando eu falo ignorância, tem dois sentidos. A primeira ignorância é aquela que não conhece, não sabe. A segunda ignorância, o segundo sentido, é aquela que sabe, mas rejeita. Então, por ignorância, por não saber ou por saber, mas rejeitar, acaba entrando no caminho da maldição. Deus tem bênçãos para o seu povo. Nesse tempo de refrigério, quem está no refrigério? Se prepare. Nesse tempo do refrigério vai refrigerar até aqui. Ah, não. Até esse ambiente vai ficar refrigerado no refrigério. Quem está pronto para isso? Então devemos escolher o caminho da bênção, não da maldição. E é muito simples escolher um ou outro caminho. Depende
da pessoa em quem estamos a depositar a nossa confiança, ou seja, estamos a depender totalmente. Depende da pessoa em quem nós estamos a descansar no caráter. Quem já foi decepcionado por alguém? Eu já fui decepcionado. Muito decepcionado. Quem quer parar de se decepcionar aí? Levante a mão. Poucas pessoas, mas quer continuar. Então tá tudo bem, não vou falar não. Quem quer deixar realmente, de verdade, em casa aqui? Eu vou lhe ensinar então. Espere tudo de todos. Espere tudo de todos. Confie totalmente em uma única pessoa. Descanse totalmente no caráter de uma única pessoa. Ah, não, apóstolo, mas eu tenho as pessoas. Então, essa confiança, essa dependência está o quê? Distribuída. É por isso que se decepciona. Porque se estiver em uma única pessoa, na pessoa certa, não haverá decepção. Você esperará tudo de todos. E esperar tudo é esperar tudo, aleluia! Quer dizer que se as pessoas elas fizerem o bem para vós, para você, amém, amém? Estava esperando isso, sim ou não? Mas se ela fizer o mal, amém também, sim ou não? Porque estava esperando tudo. Então espere tudo de todos. Isso é libertador. Jesus, ele esperava tudo de todos. Por isso que quando Judas se levantou para traí-lo, ele nem piscou. Não ficou assim, ó, de raiva não. Não ficou assim não, normal, continuou ministrando a palavra, aleluia, a ceia, cultuando ao Senhor. E quando Judas apareceu lá com a multidão lá com paus, pedras, espadas, tochas, cordas, como se fosse para capturar um bandido, um cachorro, Jesus não ficou ofendido não. Ele disse, amigo, a quem procuras? Aleluia! Amém! Temos que ser livres como Jesus é livre. Aleluia! Quando Pedro negou 2 vezes, 3 vezes, ele não ficou. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Não! Pedro, tu é corajoso? Vai morrer por mim comigo? Em verdade, verdade te digo, que antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro nega uma, Jesus nem tá lá, tá ou não tá? Tá no mesmo ambiente, mas em outro lugar, sim, no ambiente. Negou a 2ª vez, tranquilo. Quando foi a 3ª vez, Pedro sentiu, Aí imagina Jesus passando assim, ó. Brincadeira, não foi isso não. Mas Jesus passou assim por ele, assim, ó. Te pego depois. Foi não. Mas a Bíblia diz que os olhos dele se encontraram. Será que Jesus estava triste? Será que Jesus estava dizendo assim, ó. Te pego depois do culto, será? Te pego quando eu ressuscitar? Era isso? Não. Jesus era livre, queridos. Jesus é livre. Por quê? Porque a dependência dele era totalmente em uma pessoa. O descanso dele era no caráter de uma única pessoa. Então, tranquilo. Se alguém quiser seguir após ele, ter o caráter dele, amém. Se alguém quiser seguir após o diabo e ter o caráter do diabo, tá tudo bem também. Quem tá me entendendo? É isso. Diga assim, libertador. Eu sinto Deus libertando a gente hoje. Eu sinto que esse tempo de refrigério veio trazendo libertação também, aleluia. Meu Deus do céu, eu sinto almas sendo assim, ó, destravadas. Meu Deus, que carga acabou de sair aqui. Que jugo, Pai. Aleluia. Então confiar, diga confiança. Confiar é o ato, é o verbo, é a ação. Do quê? De depender totalmente, de descansar totalmente no caráter de uma única pessoa.
E também de um lugar. Amém ou não amém? Quando esta confiança, ou seja, esta dependência total, esse descanso no caráter, está em outrem e não na pessoa certa, está em outro lugar e não no lugar certo, configura-se algo muito, muito comum nos dias de hoje. Idolatria. A idolatria está pegando mais gente do que gripe, do que resfriado. Você está me entendendo? A idolatria, o depósito de confiança, confiança total. E o Espírito Santo de Deus tem anunciado nesses últimos dias que os idólatras de hoje não estão a idolatrar imagens que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm, né, que têm garganta, mas não tem pulmão, não tem hálito, que tem pés, mas não andam. Não, não. Hoje, os ídolos veem, ouvem, falam, andam, tem bafo, aleluia, tem hálito, ou seja, fôlego, tem vida. Hoje estão a depositar em pessoas, estão a depositar em coisas, estão a depositar em estruturas. Diga idolatria. A nossa confiança deve ser em uma única pessoa. E deve estar em um único lugar. Em quem? Em quem deve estar? O texto ele trouxe com clareza a nós, não trouxe? A nossa confiança deve estar no Senhor. Confiança deve estar totalmente depositada no Senhor. A nossa fé deve estar no Senhor. Fé é confiança, fé é certeza, sim ou não? Assim haverá todos estes privilégios aqui. E em que lugar deve estar? Em que lugar? Onde está o nosso Senhor? Está nos Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, na terra como é no, aleluia, aleluia, aplauda o Cordeiro, glória a Deus, amém. Mas nesses dias, infelizmente, nós estamos a dividir a nossa confiança. Com os lábios dizemos que está em Deus. Com os lábios dizemos que está nos céus. Mas no dia mau se revela. No dia mau revela-se onde verdadeiramente e em quem verdadeiramente está. Por causa dos nossos atos. Vamos ser sinceros. Temos ou não temos dificuldades de confiar totalmente em Deus? Vamos ser sinceros. Espectadores ao redor do mundo, sejam sinceros agora. Temos ou não temos dificuldades de confiar, depositar totalmente a nossa confiança em Deus, nos céus? Temos. Ah, eu confio, mas... Não é assim? Ah, eu dependo, mas... Eu descanso, mas... Não deve mais existir mais em nossas vidas. Não tem que mais ter porém, entretanto... Não tem que ter mais isso, aleluia! Não deve haver mais nenhuma contradição. Nenhuma contrariedade. Tem que haver certeza. Porque a confiança, ela é a expressão da certeza, ou seja, da fé. Aleluia. Mas por que é difícil confiarmos no Senhor? Porque é mais fácil confiarmos em nós mesmos. Porque é mais fácil confiarmos no que temos. Porque é mais fácil confiarmos no dinheiro, na estrutura. Porque é mais fácil confiarmos no governo, no Estado, nas nações. Porque é mais fácil confiarmos. Por quê? Vou responder. E assim concluímos. E para responder eu quero trazer um exemplo.
Quantos aqui passam por problemas? Quantos online passam por problemas? Perfeito. Agora selecione 3 problemas que você passa. Só 3? Alguém pensou assim, pelo amor de Deus. Pede uns 7 aí, apóstolo, por favor. Vamos lá, 7 problemas então. Ficou melhor, né? Tá, 7 problemas que queremos solução. Solução. Amém? 7 problemas. Ok. Se a sua mãe, se o seu pai chegassem para você, juntos ou individualmente, e dissessem assim: meu filho, minha filha, para resolver estes 7 problemas, você deve fazer isso, isso, isso e voa lá. Resolvido, solucionado. Você confiaria? É uma pergunta. Em casa, vocês confiariam? Aqui presente, vocês confiariam? Sua mãe ou seu pai ou ambos juntos, trazendo ali a solução para os vossos problemas. Vocês confiariam? Certamente, sim ou não? Agora, os mesmos 7 problemas. Aí chega um estranho, alguém que você nunca viu na vida, e diz assim: quero te ajudar. Conte-me os teus 7 problemas, que eu vou trazer, eu trarei a solução. Você confiaria? Confiaria ou não confiariam? Por que confiariam na vossa mãe e no vosso pai, mas não confiariam no estranho? Por quê? Não conheço. Quem está me entendendo? Porque temos dificuldades de confiar totalmente, depender totalmente de Deus. Porque temos dificuldades de depender, de descansar totalmente no caráter de Deus. Porque não o conhecemos verdadeiramente. É por isso. Porque se conhecêssemos, como conhecemos nossa mãe, nosso pai, certamente faríamos o que ele quer, confiaríamos totalmente. Se ele dissesse assim: vem Pedro, caminha sobre as águas, nós andaríamos sobre as águas. Não ficaríamos: Senhor, mas e aí, eu não vejo nada, está tudo escuro. Ó Senhor, o vento, você não está vendo não? Quando agimos com dúvida, quando agimos, confiamos em nós mesmos, confiamos em outras pessoas e não em Deus, não em Cristo Jesus, nós estamos colocando o caráter dele à prova. Nós não estamos dizendo que ele é santo, santo, santo. Nós não estamos dizendo que ele é fiel para cumprir. Nós não estamos dizendo que ele é o Senhor dos senhores, o Rei de reis. Atenção aqui. Nós não estamos dizendo que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós não estamos dizendo que ele é a rocha inabalável. Nós não estamos dizendo que ele é o cordeiro que foi sacrificado para nos resgatar, nos restaurar, para nos dar vida hoje, amanhã e eternamente. Nós colocamos à prova o caráter do nosso Senhor. Nós estamos chamando ele de mentiroso, de injusto e de infiel. Posso, nunca falei isso, mas os nossos atos. São os nossos atos. Confiamos em nossas mães, nossos pais, sabe por quê? Porque sabemos. Convivemos, conhecemos, né? Qual foi a mãe que nunca falou assim: menino, menina, imagine isso, lembre disso. Vai lá na taberna. Deixa eu atualizar aqui que tem jovens e crianças aqui. Vai lá no mercadinho, no mercado, na feirinha. Vai lá e compra 50 centavos de ovos, 1,50 de salsicha, e traz aquela coca de 1 litro no casco, tá? De vidro. R$5, não era R$5 não. Era R$2, vamos colocar. Aí você saía com uma nota de R$10, aquela que era mistura de plástico com papel. Era assim ou não era? Tem gente que nunca nem viu que tá ouvindo isso aqui. Sim, existia uma nota de R$10, queridos. Queridos jovens. Geração excelente. Queridas crianças. Que era metade papel e metade plástico. Igual. Saímos com essa nota de R$10, voltávamos com a sacola cheia. Era assim ou não era?
Quem é desse tempo aí, dá um glória a Deus. Escreve aí, glória a Deus. Quem nunca viveu isso, diga, meu Deus. Ainda peguei a transição desse tempo, queridos. Então, aí ela disse assim, vai lá, vai num pé e volta no outro. Eu vou cuspir aqui. Quem lembra disso? Eu vou cuspir aqui. Se secar e tu não tiver cheio, tu vai levar uma peia com cipó de ingá. De goiaba, olha aí. De goiaba. A geração de hoje precisa experimentar desse corretivo. Precisa ou não precisa? Aleluia! Precisa ou não precisa? Chinela havaiana. Não é essa molinha, não é a dura mesmo, sabe? Aquela que durava 3 anos no pé, sabe? Levava tempo para desgastar. Aquela que quando pisava no prego, o prego entortava. Ei, me diga, quem foi, voltou e o cuspe tinha secado aí? O que aconteceu com você? Apanhou? Por que apanhou? Por que apanhou? Quem sabia que certamente iria apanhar antes mesmo de chegar? Por quê? Porque a mamãe falava, mamãe cumpria. Papai falava, papai cumpria. Esse menino desce daí. Se tu não descer, eu vou te acertar essa minha sandália. Esse meu chinelo, não é assim? Menino não descia. Menino! Te levanta, senão eu vou te bater aí no chão. Era assim ou não era? Aleluia. Podia confiar? Pode confiar. Deus é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se no papai terreno, na mamãe terrena, nós podíamos e podemos confiar, dirá em Deus que tudo pode. Dirá em Deus que é fiel, justo, santo, santo, santo. Onde deve estar nossa confiança? Nos céus. Em quem deve estar nossa confiança? Em Deus. Em Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou, Ele nos fez. E Ele faz promessas, Ele cumpre promessas. Por que temos dificuldades? Porque não conhecemos. Precisamos conhecê-lo. E prosseguir em conhecê-lo. Porque para nós Ele ainda é estranho. Temos essa dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, acheguem-se a mim. E eu me achegarei a vocês. O Senhor está dizendo, eu quero ser achado por vocês. Eu gosto desse exemplo maravilhoso. Que Deus é como um pai que quer ser encontrado. Aí ele se esconde assim, ó. Ele se esconde dessa forma. Para que todos possam procurá-lo. Quem está me entendendo? Tem dificuldade para achá-lo? Por quê? Oi? Olá? Dá para ver as pernas? Ah, é? Assou! Nós temos que procurá-lo. Busquemos ao Senhor, queridos. E nós temos aprendido onde nós encontramos Ele. É aqui. Nós temos entendido, aprendido onde é que conhecemos Ele. Não é aqui? Não é aqui? Por isso que nós não podemos apartar este livro da nossa boca, nem do nosso coração. Por isso que nós não podemos deixar de expor as nossas vidas diante deste livro, que não é um livro natural, é um livro sobrenatural. Aleluia. Deus fala conosco. Deus se revela a nós.
Ele quer ser conhecido por nós, porque Ele já nos conhece. Coloquem-se sobre os vossos pés. A nossa confiança estará totalmente no Senhor, quando verdadeiramente conhecermos a Ele. Então, Deus está a nos dar refrigério. Mas esse refrigério não é para depositarmos confiança em nós mesmos. Oh, aleluia. Quem vai estar aqui quarta-feira? O Senhor acabou de me falar: filho, eu quero que você abra essa revelação para eles. Eu vou abrir mais uma revelação. Deus está a nos dar refrigério. Se preparem. Aquilo que estava murchando vai voltar a estar cheio. O que estava secando vai voltar a estar bonito. O que estava raquítico vai voltar. Aleluia. O que estava morrendo vai voltar. Aleluia. O que estava pouco vai multiplicar. O que estava tendo dificuldade de amadurecer vai amadurecer agora, em nome de Jesus. E o que estava maduro, mas estava insalubre, sabe? Insalubre, estava estranho, vai ficar doce. Se prepare para a alegria do Senhor. Se prepare, porque há vinho novo sendo liberado sobre a casa do Senhor, a casa de Deus. Há uma unção nova e há o resgate de uma unção velha. Oh, Jesus. Há milagres que foram experimentados no passado que nós tornaremos a experimentar. Eu estou falando de milagres mesmo, extraordinários. Estou falando só de coisa física, não. Falando de coisa financeira. Eu estou falando de sonhos. Eu estou falando daquilo que Deus já fez no passado. Então há uma unção extravagante, tanto velha como nova, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Agora nossa confiança tem que estar em uma única pessoa. Tem que estar em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Confie em Deus. Deposite totalmente. Descanse no caráter dele. Amém? Amém ou não amém? Confie nos céus. Onde Deus está, está o trono de Deus, e a terra é o estrado dos seus pés. Descanse nos céus. Porque dos céus o Pai envia todas as coisas para o seu povo. É dos céus que vem, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloque a mão no coração. Diga: amado das nossas almas, te contemplamos, te agradecemos, obrigado, porque em meio ao dia mau, o Senhor nos coloca em um lugar de refrigério. Diga: obrigado, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Obrigado pelo seu ensino. Não desprezamos o teu ensino. Não desprezamos a tua revelação. Não desprezamos a tua visitação. Não desprezamos a tua habitação. Diga: Pai, em nome de Jesus, nos comprometemos. Individualmente nos comprometemos. Coletivamente nos comprometemos a confiar em Ti. Tiramos a nossa confiança de qualquer pessoa, de qualquer lugar, e colocamos em Ti e na Tua habitação, no lugar mais seguro, no lugar de obediência. Ensina-nos a confiar. Impulsiona-nos a Te conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Em o nome de Jesus. Levante suas mãos em palmas a Ele. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está alegre com Jesus por tudo o que Ele está a realizar nesse tempo, eu também estou muito alegre. Quero honrar a Deus, louvar e exaltar o nome dEle pelos integrantes do Esquadrão Homem que aqui estão presentes. Deus os abençoe. Abençoe as famílias que estão aqui, pai, mãe, filhos, no nome de Jesus.
os que estão conectados, já irei liberar uma palavra a vocês. Quero também honrar e louvar ao Senhor pela vida de cada integrante do Esquadrão Leão, aleluia! A geração excelente que aqui está, glória a Deus. A geração que busca o Senhor, amém? Que confia no Senhor. Nessa quinta-feira, há uma convocação aqui agendada. Há uma surpresa do Senhor, amém? Eu quero lembrar os queridos papais de enviarem seus jovens. Não adianta querermos um jovem excelente, uma geração de jovens excelentes, se nós não somos participantes disso. Então, pai, mãe, vocês têm esta responsabilidade. Amém? Amém? Porque aqui nós somos autoridade, mas na vossa casa são vocês. Então, exerçam autoridade, enviem os vossos jovens. Tragam, busquem, amém? A convocação, ela inicia pontualmente às 19h30 e ela termina pontualmente às 21h30. Estejam entre 5 a 10 minutinhos. Os pastores William e Cibele, eles irão enviar comunicados, tanto no grupo da família, como também no grupo da convocação, para que todos estejam cientes, sejam lembrados do nome de Jesus. Então não esqueçam de enviar os vossos jovens, também não esqueçam de buscar os vossos jovens. Dá glória a Deus. E os de casa, os queridos dos esquadrões Águia e Novilho, que Deus os abençoe. Os amados que estão conectados, sintonizados conosco pelos 4 cantos da terra, através da internet, que Deus os abençoe grande e poderosamente. Deus os coloca em refrigério, como a nós também, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Levante as vossas mãos e diga obrigado, Jesus, e aplaudam a Ele. Aleluia. Vamos honrar o Senhor com alegria. Vamos honrá-lo com muita alegria no poderoso nome de Jesus. Quero aqui abrir o altar. QR Code já está na sua telinha. No nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Enquanto honramos ao Senhor.